sanfona, triângulo e casais dançando abraçadinhos. Poderia ser o Nordeste brasileiro, mas estamos na Alemanha, em um festival dedicado inteiramente ao forró. Esta é a 5ª edição do Forró de Colônia, um dos maiores eventos do gênero na Europa. Entre as atrações, shows de personalidades como o sanfoneiro Flávio José. Você deu amor, você deu calor, você deu carinho na solidão. E uma programação intensa para quem quiser aprimorar suas habilidades forrozeiras. Quando eu estou pertinho e tem esse contato das pernas, é mais fácil dela me acompanhar. 4 dias de evento, 400 participantes e aulas para todos os níveis, de iniciante a avançado. Os professores são quase todos brasileiros. Já os alunos vêm dos mais diversos lugares. Eu fiz intercâmbio no Brasil em 2006. Conheci o forró lá e desde então não parei mais. Sou brasileiro, nascido em São Paulo, né? Faz 8 anos que eu fui pro Japão, desde então conheci o forró lá e não parei mais. Aí tô aqui, forró, viajando Europa, forró, só forró. Eu fiz o aulão para iniciantes que tinha antes de uma festa. Depois dancei a noite toda e voltei super feliz para casa. Bem que eu precisei vir para cá para começar a dançar forró, porque no Brasil eu não sabia dançar nada, eu estou aprendendo agora. A primeira vez que eu ouvi falar em forró foi no Brasil, como professor de capoeira. Mas eu comecei a aprender forró aqui em Colônia. E quanto tempo faz? Que eu danço? 2 anos. Desse jeito, não tem como não entrar na dança. Afinal, aqui tem forró para todas as idades, nacionalidades e interesses. Quem não quiser entrar na pista também pode fazer aulas de instrumento. Em pequenos grupos é possível aprender a percussão do clássico trio forrozeiro. Este é o meu instrumento preferido, porque eu sinto... Está no meu coração. E o trio completo, ou seja, o triângulo, a zabumba e a sanfona, é perfeito. Em meia hora já deu para aprender 2 ou 3 ritmos diferentes e que tem pegada. Para quem gosta de música é muito legal. A única coisa estranha é ter que tocar com a baqueta de baixo para cima, ou seja, o contrário da bateria. E como é ensinar os ritmos brasileiros para um público tão diverso e internacional? Olha, eu sinto assim que o brasileiro parece que já nasce com um swing, assim, é um molejo, né? Acho que a gente desde criança já vem ouvindo músicas. Talvez o brasileiro tenha um swing um pouco diferente. Porém, o interesse deles pelo conhecimento, parece que eles têm uma sede pelo conhecimento tão grande que isso faz com que eles tenham uma facilidade diferente da facilidade brasileira. Facilidade brasileira, será? Vai aqui a primeira lição para quem quiser tentar em casa. O shot. O baião. O forró. E o rastapé. Já deu para ver que o forró caiu nas graças dos europeus. Mas você deve estar se perguntando como ele veio parar aqui? Vamos lá! Tudo começou no Nordeste brasileiro em fins do século XIX, com os bailes populares chamados forró-bodó. Mas é em 1949 que o forró conquista de vez a região, quando o pernambucano Luiz Gonzaga grava Forró de Mané Vito. Nos anos 60 e 70, com a migração nordestina, o forró se espalha pelo Sudeste. São décadas de ouro que consagram grandes mestres como o próprio Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Na década de 80, ele some um pouco do mapa, mas ressurge no fim dos anos 90 com o boom do forró universitário,
impulsionado por grupos como Trio Virgulino e Fala Mansa. De São Paulo, ele cruza o oceano. Nos anos 2000, os irmãos Pasqualini se mudam para a Alemanha, onde realizam o primeiro festival de forró fora do Brasil. O primeiro festival foi o Festival de Stuttgart, organizado pelo Terra e os irmãos Pasqualini em Stuttgart, por incrível que pareça, aqui na Alemanha. E depois foram surgindo, de acordo com esse padrão do Terra, foram surgindo outros festivais, mas devagar, cada ano tinha um a mais, dois a mais. Estamos falando aqui do ano de 2006, 2007, por aí. E hoje, mais ou menos 10 anos depois, temos mais de 50 festivais de forró na Europa. Um crescimento que o precursor dos festivais vê com muito bons olhos. Até o ano passado, 2016, tinha uns 15 festivais na Europa. Europa até a Rússia, né? Que na Rússia também tem. Esse ano são 50. Então explodiu assim, né? E rolou esse ano de um festival que não é tão pequeno, ser exatamente na mesma data do nosso festival. E aí o pessoal que organiza falou, cara, a gente não tinha outra data, não tinha como fazer de outro jeito, desculpa, não sei o que. Aí eu falei, gente, é o seguinte, a gente começou a fazer o festival em 2008 para fomentar o movimento de forró na Europa. Então se hoje tem 50 lugares, 50 festivais na Europa, então a gente atingiu o que a gente queria, entendeu? E a que se deve esse sucesso? O forró, ele proporciona que você chegue perto de outra pessoa com muita facilidade. Ou seja, você tem uma conexão com uma outra pessoa, às vezes você nem sabe o nome e tal, mas vocês compartilham algo juntos. E isso é algo que falta muito, eu acho que em todo lugar, na verdade, né? Mas aqui na Alemanha também, num país industrial, tem um negócio de trabalho, não sei o que lá. E esse contato falta. E o forró, ele é um instrumento muito bom para conectar as pessoas. Uma conexão que se confirma na pista de dança, no palco. À noite, o festival segue com música ao vivo e apresentação dos professores. Com mais de 50 milhões de views no YouTube, o par mais famoso do mundo. Ao vivo em Colônia. Valmir e Josinha. Uma performance de tirar o chapéu. E o espetáculo está só começando. A noite é coroada com um dos maiores forrozeiros da atualidade. Flávio José! Pela primeira vez na Europa, Flávio José comanda a festa em Colônia. Oh, coisa boa é namorar. Olha, para mim é um sonho, né? Porque a gente chega aqui e vê tanta gente dançando forró, né? Não só alemães, mas pessoas de outros países aqui da Europa que vêm prestigiar o Festival de Colônia. Tem hora que eu fico pensando, será, meu Deus, que eu estou sonhando vendo isso aqui tão distante lá da nossa área de São João, de festa de forró e tudo, onde a gente pouco vê, né, os jovens envolvidos dessa maneira. Eu estou muito feliz com tudo que eu estou vendo. Um envolvimento que deve render bons frutos para o futuro do forró. Esse movimento que a gente está vendo aqui na Europa, ele já existe no Brasil, ali no Sudeste. Tem movimentos dessa natureza em São Paulo, em Minas, em Itaúnas, né, que é muito tradicional. E, enfim, a gente sabe que no Nordeste em si não é tanto, porque existe uma visibilidade muito grande para aquilo que é modismo. E até a gente sabe também que existe um pouco de discriminação para a nossa música. E uma vez eu disse assim,
Quem vai salvar a música nordestina vai ser o Sudeste e a Europa. Aí estranharam assim, mas por quê? Aí eu disse, a internet está aí para mostrar, para comprovar o que eu estou dizendo. E chegando aqui eu não tenho a menor dúvida disso. Se depender do que se vê em Colônia, o futuro do forró na Europa está garantido.